Olá, eu me chamo Valéria, mais conhecida por Val. Estou muito feliz por ter você aqui hoje. Bem, eu sou a responsável pela narração desse trabalho maravilhoso, então, escute com atenção como será feita a divisão das análises. As análises serão divididas em três grandes partes: o autor, o enredo do livro, e a análise da crítica do livro e sua relação com o mundo atual. O autor: Eric Arthur Blair, mais conhecido por seu pseudônimo George Orwell, nasceu em 1903 na atual Índia. O livro foi escrito no período pós-Segunda Guerra Mundial, pós-Alemanha nazista, e no período de maior autoritarismo do governo soviético. George acreditava e defendia um governo mais voltado para a população, porém o menos autoritário possível, uma mistura entre um anarquismo e um socialismo. George Orwell, na grande maioria das suas obras, apresenta uma linguagem simples e direta. O enredo do livro. A história se passa em 1984 na Oceania, uma das grandes três potências formadas depois de uma grande guerra global. A sociedade depois dessa nova ordem mundial agora é governada por um partido único totalitário e ditatorial, o Ingsoc. O símbolo desse partido é o Grande Irmão, uma espécie de líder todo-poderoso que está de olho em tudo e em todos por meio de televisores que gravam e espionam a população. Se alguém pensasse diferente das ideias do partido, e fatalmente seria capturado pela polícia do pensamento e era vaporizado. Desaparecia. Outra maneira de controlar da população é pelo idioma falado. A língua é o inglês, porém o partido pretende implementar uma outra, a nova fala, uma versão da língua inglesa, porém com muito menos palavras, o que reduz a capacidade de pensamento e de ideias da população. O protagonista é Winston, um homem que começa a questionar o sistema social e político na qual vive. Ele trabalha no Ministério da Verdade, que tem função de alterar dados de edições de jornais anteriores e documentos para que estivessem de acordo com o que o partido pregava. Inconformado, Winston compra um diário e começa a escrever secretamente suas insatisfações para com o partido. Num dia, em seu trabalho esbarra em mulher que simula uma queda e passa um bilhete a Winston, escrito, "Eu te amo." Marcam um encontro em um lugar distante descrito por ela. Lá ele fica sabendo que o nome da mulher é Julia e que ela finge ser fanática pelo partido, mas ela como Winston também é contrária de suas ideias. Os dois iniciam uma paixão secreta e perigosa pois o sexo, se não para a procriação, é considerado crime. Winston resolveu alugar o quarto de um dono de uma loja de antiquarias, sem teletelas e microfones, para dar continuidade ao seu relacionamento com Julia. Tempos depois em seu trabalho, O'Brien, um membro do partido interno inventa uma cena para convidá-lo à sua casa. Winston aceita, pois, ele acredita que ele é de uma organização secreta contra o partido, a Fraternidade. Acompanhado de Julia, Winston vai até o apartamento de O'Brien, onde este desliga a teletela por alguns minutos já que tinha esse privilégio por ser da alta cúpula do partido. Eles começam a conversar, O'Brien questiona se ele realmente é capaz de assumir os riscos e lutar a favor da fraternidade. Winston diz que faria qualquer coisa, assim O'Brien arma uma maneira de lhe entregar o livro com tudo que diz respeito ao partido e um movimento contra ele para que ele se junte à fraternidade. Um dos dias onde Winston e Julia estavam no apartamento comprado, eles ouviram de repente uma voz vinda de trás de um quadro. Os dois descobrem que lá havia uma teletela escondida, o dono da loja era um policial de ideais. Em seguida diversos guardas entram no quarto e o prendem, levando ele para uma cela no Ministério do Amor. Lá encontra com O'Brien, porém descobre que ele caiu no esquema criado pelo próprio O'Brien que havia 7 anos o vigiava e percebe a sua inclinação contra o partido. Assim, o homem passa diversos estágios de tortura até que ele tenha sido convencido das ideias do partido. Chegando na sala 101, o time pior estágio de tortura encontrou uma máscara que ao ser colocada fazia ligação com uma gaiola cheia de ratos famintos que por certo devorariam seu rosto em um instante. Por causa do medo de ser devorado, traiu seu amor por Julia, e pediu que ela ficasse no seu lugar. Assim, o dever do aprisionamento foi cumprido e Winston não ama ninguém acima do grande irmão. A crítica do livro. O livro foi escrito para criticar a época dos últimos anos de vida do autor, porém, pode-se tranquilamente fazer várias relações com o mundo atual. Podemos analisar na atualidade elementos como a manipulação da verdade por parte das grandes mídias, a dominação da população, principalmente mais pobre, algumas vezes de maneira não declarada. Ou, também uma falta de privacidade, que nos dias de hoje tem seu lado tanto positivo quanto negativo muito forte. Além disso, pode-se citar também as guerras por territórios, principalmente no Oriente Médio,
onde essas guerras são motivadas por diversos fatores, sejam políticos, religiosos, econômicos, entre outros. São muitos os aspectos mostrados por George Orwell em sua obra. Fazendo uma analogia não declarada ao regime da época, ele criou um futuro trágico e tenebroso. Esse futuro se parece em alguns aspectos com o futuro que vivemos hoje. Claro que de forma bem mais branda,